Cristã Apostólica e o Momento da Palavra. Glória a Deus. Irmãos, qual é o endereço da nossa igreja em Santo Amaro? Ah, você não sabe? Eu vou falar para você. É Rua General Roberto Alves de Carvalho Filho, número 96. Irmão Samuel, tem estacionamento? Claro, tem estacionamento para todo mundo que for, ainda vai sobrar espaço. E para mim de metrô, desce na estação Largo 13. Aí você pega o endereço, é muito simples, bem perto da estação do Largo 13, Santo Amaro, tá bom? Tô te esperando lá, venha para nós dar uns glória a Deus juntos. Glória a Deus. Vamos ler a palavra que o Senhor trouxe na nossa mente? Quando Deus revela a palavra, é porque a necessidade da pregação está nessa parte. Vamos ler a palavra Santo Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do verso 37 ao 41. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aqui, irmãos. Irmãos, aqui está entre nós hoje a palavra de Deus. O Senhor Jesus estava numa embarcação no mar e levantou-se uma grande tempestade. Tudo isto o Senhor nosso Deus permitiu para deixar um exemplo para nós também. Porque essa tempestade que se levantou no mar, o Senhor Jesus estava no mar, mas o navio estava cheio, era uma embarcação naquele tempo. É como a tua vida também passa muita tempestade, passa o vento da solidão, o vento da tristeza, o vento da enfermidade, passa o vento, irmão, do desemprego, passa o vento da crítica, passa o vento do falatório, passa o vento daqueles que não te ama, que quer te derrubar, passa o vento da tristeza. Mas esses ventos, todos eles passarão em nome do Senhor Jesus. Porque vamos continuar aqui a leitura, porque nessa leitura nós vamos entender qual é a vontade de Deus na tua vida. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Alguém foi falar com o Senhor Jesus, falou: tu não está vendo que estão morrendo? A tempestade está morrendo? Tem uma outra parte da palavra de Deus sobre esse assunto, que diz que eles já estavam jogando as mercadorias fora do barco para deixar o barco mais leve. Foi uma aflição que eles passaram muito grande, porque eles iam todos morrer afogados. Imagine você, irmão, em alto mar, o barco perecendo, o que você faria? É só Deus, só Deus. Mas naquele momento alguém foi lá e despertou o mestre. Falou: Senhor, não percebe que o barco está afundando? E ele acordou, viu aquela tempestade, mas ele ficou tranquilo, em paz, porque ele é Deus. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E você também é verdadeiro homem, você que está me ouvindo, e verdadeiro Deus, porque dentro de você tem o assopro de Deus quando você nasceu. Por que nós pregamos isso? Porque você sabe a sua direita, você sabe a sua esquerda, você ouve a pregação da palavra e você coloca em prática, ou você pode ouvir também e jogar a pregação da palavra pelas costas, que eu sei que você não vai fazer isso. Você tem uma fagulha, você tem uma faísca de Deus dentro de você, porque o nosso Deus que habita no céu te deu um fôlego de vida, te deu alma vivente. Você é alma vivente. A sua vida não é igual a dos animais, porque o animal,
ele não conhece sua direita, sua esquerda, não trabalha, não produz, não paga aposentadoria, ele não conhece, ele não sabe nada disso. Ele morre de fome, mas ele só sabe caçar, entendeu? Então, irmão, você tem Deus dentro de você. Deus, o Senhor Jesus, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E vendo-se aquilo, aquietou e houve grande bonança. Então tá bom, irmão. Irmão, qual é a tua prova? Responde agora aí no teu coração. Qual é a tua prova? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua inquietação? O que é que está acontecendo na tua vida, na tua família, no teu filho, na tua filha, no teu esposo, na tua esposa, no teu trabalho, no teu negócio, no teu vizinho? O que é que está acontecendo com você? O Senhor manda você dizer: aquieta a tempestade na minha vida. O Senhor determina agora: aquieta a tempestade na vida do meu servo, na vida da minha serva. Eu imponho as minhas mãos em espírito sobre a tua cabeça, sobre a tua família, sobre a tua casa. Minha mão é pequena, mas a de Deus é grande. Você pode estar agora deitado na cama, você pode, aonde quer que você esteja, mas uma mão grande como uma nuvem vai cobrir a tua vida, vai cobrir a tua casa, vai cobrir o teu lar, vai cobrir o teu trabalho, vai cobrir a tua empresa, vai cobrir você, o teu chefe, vai cobrir a tua vida, vai cobrir o teu filho. Uma grande mão vai cobrir e você vai dizer: aquieta-te, tempestade na minha vida. E o Senhor determina agora: aquieta-te, tempestade na vida do meu servo e na vida da minha serva, e haverá grande bonança na tua vida. Diz ainda o Senhor: e disse-lhes: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E o Senhor repreendeu as pessoas. O Senhor repreendeu as pessoas. Porque, irmão, é tão simples. Tem gente que faz coisas complicadas. Parece que o mundo vai acabar. Não, as coisas simples. É apenas crer e determinar. Porque quando você fala: aquieta-te, tempestade, tem um espírito na tua voz, na tua boca. Você passa a acreditar em você. Agora, quando você tem medo de falar, o que acontece? Você fica retraído, retraída. Determine você mesmo. Você tem que determinar. Fala, usa a boca e diga: tempestade, passa da minha vida, vai embora. Determina que a tua prova seja liberta hoje. E você vai ver se a tua prova vai ser ou não vai ser liberta. Em nome do Senhor Jesus. E o mestre falou para eles: cadê a fé de vocês? E o Senhor te pergunta agora: cadê a tua fé? Você só espera nos outros? Quer que os outros façam por você? Não, é você que vai fazer por você. Você está esperando nos outros? Quer dizer que só os outros têm Deus, você não tem Deus? É claro que você tem Deus na tua vida. Então determina a vitória. Determina a vitória, porque a boca de Deus é a tua boca também. O Senhor falou para eles, vamos ver aqui. O vento aquietou e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Você tem medo, irmã? Você tem medo, irmão, de mandar a prova parar? Manda ela parar em nome do Senhor Jesus. A partir de agora, haja mudança na tua boca, na tua vida. Irmão, eu não vou pregar aqui mudança, que vai vir um anjo lá do céu, chacoalhar a tua empresa, chacoalhar o teu marido, chacoalhar a tua mulher, chacoalhar o teu filho. Não, é você que vai determinar. A tua boca vai abrir e vai acontecer benção em nome do Senhor Jesus, porque a tua fé vai ser aumentada. Quando você determina, é porque a tua fé é aumentada. Você deixa de ser tímido. Está escrito aqui, está escrito na palavra: não podemos ser tímidos. Por que sois tão tímido? O Senhor Jesus disse. E o Senhor Jesus te diz agora: por que você é tão tímido e não tem coragem de determinar a cura, não tem coragem de determinar a libertação? Irmão, vocês sabiam que cura de doença, quando o doente é animado, é próspero, acredita, a enfermidade vai embora, a chance de cura é dobrada,
é mais do que o dobro. Se você tem uma doença, você começa a falar assim: eu vou morrer disso daqui, eu vou morrer. Vai morrer mesmo, porque você está se condenando. Mas quando você tem uma doença, você fala assim: eu tô curado. É questão de tempo, a enfermidade vai embora. Eu tô curado, eu tô curado, eu tô curado, eu tô curado. É questão de tempo, a doença vai embora. Eu tô curado, é questão de tempo, a doença vai embora. Irmão, você já está curado. Quando você fala assim: a minha vida financeira não está indo bem, mas é questão de tempo, Deus vai me dar vitória. É questão de tempo, Deus vai me dar vitória. Minha vida está resolvida, porque Deus vai me dar vitória. A porta vai abrir, a porta vai abrir. E você fala: vai abrir mesmo, porque você não é tímido, você tem fé. Então, irmão, determine a tua vitória e não a tua derrota. Não seja tímido. É a palavra que Deus manda para nós aqui nesta madrugada. E sentiram um grande temor e disseram uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É que vão falar para você também: quem é esse que estava numa lona, estava numa perrenga, estava arrebentado, estava com a vida arruinada, perrengue, atrapalhado, de repente mudou. Será que ele está roubando? Eles vão falar para você: será que está roubando? Não, irmão. É que quando Deus aparece, quando Deus enche a gente de fé, as coisas acontecem mesmo. Receba fé e receba prosperidade em nome do Senhor Jesus. Qual boca que vai determinar a vitória? Responde agora, irmão. Eu não vou responder, é você que vai responder. Qual é a boca que vai determinar a tua vitória? Mas não é no cérebro, é falado. Diga, abre a tua boca e fala. Qual é a boca que vai falar? É a minha ou é a tua? Eu determino. Mas não adianta eu determinar se a tua boca não determinar. Abre a tua boca. Fala para tua mulher, irmão. Deus vai mudar a nossa vida, viu? Vai melhorar, viu? Vai dar certo, viu? Eu acredito, viu? Eu tenho fé, viu? Mulher, fala pro teu marido: homem de pouca fé, Deus vai dar vitória para nós. Vamos crescer, vamos prosperar. Deus vai abençoar. O nosso filho vai ser médico, nosso filho vai ser doutor da lei, nosso filho vai ser um grande político e honesto. Nosso filho vai ser uma benção. A nossa vida vai melhorar. Irmão, profetize e você vai ver se muda ou não muda a tua vida. É a palavra que Deus manda para nós nessa madrugada. Tão somente creia. A tua boca é a fonte de água cristalina que vai te dar vitória. Quando você fala, a tua fé é aumentada. É a palavra: Deus seja louvado.